Santos 2. Prevaleceu, meu caro Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes, aqui já no nosso apito final, prevaleceu a maior qualidade técnica da equipe do Santos, né? Então, o jogo no primeiro tempo foi melhor o Santos. A Ponte começou bem, começou indo para cima, começou com personalidade, mas não criou uma grande oportunidade. E o Santos muito objetivo e também explorando algumas falhas da Ponte pelo seu lado esquerdo de defesa, em cima do Gabriel Risso. Os dois gols saíram por ali. Na primeira ele nem vai na bola, um cruzamento para o Gil. A bola saiu do lado esquerdo, foi lá do lado direito de ataque em cima do Gabriel Risso. Ele nem viu que o Gil estava atrás dele. Quando se virou, o Gil já tinha cabeceado e saiu o gol. E no segundo gol, o JP Sherman ganha na corrida, chuta, o Pedrão defende e na volta o Giuliano bota na rede. Então o Santos explorou algumas falhas individuais da Ponte, que estava bem no jogo. O primeiro gol praiano veio aos 16 minutos do primeiro tempo, né? A Ponte até ali era melhor do que o Santos, mas a Ponte sentiu muito o gol. Foi uma ducha de água fria. E o segundo gol, que veio a 21h30, 5 minutos e meio depois, foi consequência do primeiro, porque a Ponte se desorganizou e a torcida também ficou assustada. Aí 2-0, a Ponte tirou um pouquinho o pé, levou assim para o intervalo. O João deu uma reorganizada e a Ponte conseguiu diminuir, voltou para o jogo, diminuiu muito cedo, aos 8 minutos do segundo tempo, mas prevaleceu a qualidade do Santos. O Santos, quando chegou, fez. A Ponte, quando chegou, não fez. E cá entre nós, não dá para falar que o resultado foi injusto, absolutamente. Por quê? A Ponte ganhando por 2-1. Quando o João Brigatti errou ao tirar o Elvis, que era o melhor jogador da Ponte em campo, já antecipo o meu voto aqui, para mim o craque do jogo, fazendo uma grande partida, não pediu para sair. Aí o João veio, puxa o Dodô para dentro, bota o Jean Carlos na segunda linha, não funcionou. E depois dessa alteração, meu Deus, aí o Santos tomou conta do jogo. A Ponte teve uma última chance no escanteio. Uma bola parada, foi cruzada, sobrou para o Jean Carlos, que tentou voleio e jogou por cima. Mas o Santos esteve por 4 oportunidades para fazer o terceiro gol. Quer dizer, a Ponte não incomodou mais quando perdeu a articulação de meio campo, e há um duplo equívoco aí. Por quê? A saída do Elvis, pura e simplesmente, e também essa questão de que o Dodô não é um jogador de articulação. O Dodô é um jogador precioso, perigosíssimo, jogando próximo da área. Aliás, ali, onde ele empatou o jogo no último sábado, na última bola do jogo, contra o Operário lá em Ponta Grossa. Aí ele perdeu a contundência ofensiva do Dodô e perdeu a inteligência de articulação do Elvis. Por isso, a Ponte poderia ter dado um calor, um sufoco um pouco maior no final, mas não foi assim. Quem sufocou em busca do terceiro gol foi o Santos, apesar da última bola da Ponte, onde poderia ter surgido o empate no voleio equivocado, pegou muito embaixo da bola do Jean Carlos. No geral, 2-1 para o Santos, placar absolutamente correto pela diferença técnica entre as equipes, e de parabéns à Ponte, que guerreou muito, mas quando falhou contra um time grande de muita qualidade. Quando falhou contra um time que é letal. E aí tomou os gols e não conseguiu tirar a diferença num belo jogo no estádio Moisés Lucarelli, mas onde o Santos foi superior para fazer pelo menos um placar de um gol a mais, pelo menos 3-1 pelo seu volume, pelas chances criadas e pelo domínio dentro da partida, meu caríssimo Edu Pinheiro.